Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Leio de novo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-o purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e unir-se à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Filhos, leia o capítulo 6 agora. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Mas eu quero seguir até o verso 9. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los, mas eles os observam, para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam uns aos outros, ou sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre pessoas. Amém? Esse texto já deu calafrios em alguns aqui. Quando a gente começou a ler alguns trechos, alguns já começaram a revirar aí e a sentir um tipo de náusea. Talvez mulheres, quando eu disse sujeitem-se aos seus maridos, quando eu li aqui que o homem é o cabeça, algumas mulheres já falaram, agora é hoje mesmo que eu levanto desse culto aqui e vou embora. Não é possível que esse traste tenha que liderar minha família. Óbvio que você não disse, só pensou. Talvez alguns aqui começaram a sentir um conflito interno, porque por mais que você queira ou deseje acreditar que isso é a verdade, algo em você te incomoda. Especialmente porque a gente está vivendo tempos onde isso que eu li parece uma insanidade, por vários motivos. Primeiro, porque nós estamos vendo uma confusão de papéis. E essa confusão de papéis chegou a tal ponto que parece anormal considerar uma estrutura familiar com esse tipo de ordem. Segundo, esse texto aqui, na minha opinião, ele é mal lido, inclusive nas igrejas, porque esse texto é utilizado
por muitos líderes, pastores e pessoas das mais diversas para justificar alguns méritos que elas querem ter. Por exemplo, homens usam esse texto para dizer: mulher, fica na tua. Você não sabia que a Bíblia diz que você tem que ser submissa? E aí ele dá um chega para lá. Mulheres têm usado esse texto dizendo: marido, é para ser submissa desde que o marido ame como Cristo amou a igreja. Você não me ama como Cristo amou a igreja. E a gente usa normalmente esse texto para fortalecer papéis num sentido hierárquico. Quem é que manda nesse negócio? A gente está tentando usar esse texto para dizer: quem é que tem a razão? A busca aparece no meu coração quando eu ouço as pessoas falarem sobre esse texto, é tentar encontrar quem é o chefão, sabe? Quem é o chefão dessa casa? Quem é que manda? Quem é que vai ter vantagem com esse texto? Quem é que ganha? E eu percebo que é uma leitura que se faz sempre nesse impasse. Homens achando que estão na vantagem, mulheres achando que estão na desvantagem. Um querendo mostrar que tem merece mais respeito do que o outro. E eu acho que ninguém entendeu o que Paulo está dizendo. Por um motivo muito simples, preste atenção. Paulo não tinha necessidade de escrever isso para colocar cada um no seu lugar dentro de papéis. Porque naquela cultura, os papéis eram muito claros. Quando Paulo escreveu isso, uma mulher, ela era um produto de um homem. Primeiro do seu pai. Primeiro ela era um objeto do seu pai. Uma mulher era um objeto. Enquanto ela era filha e vivia na dependência e no controle do pai, ele dava a ela a quem ele achasse que fosse melhor para casar. Mulher não tinha voz, mulher não tinha opinião, mulher não tinha nenhum tipo de... Na cultura que Paulo estava escrevendo, mulher não tinha voz nenhuma. Ele não precisava dizer para ela: mulheres, obedeçam os homens. Aquilo era uma condição social estabelecida. Não era isso que Paulo estava dizendo. Paulo não estava dizendo para as mulheres abaixarem a sua cabeça para os homens. E também não estava dizendo que o homem mandava. Porque ele não precisava. Homem mandava. Homem mandava. E mandava com poder, com jugo, mandava com a força, inclusive. Ele tinha esse controle. Quando a mulher deixava de ser um produto do seu pai, ela virava um produto do seu marido. E ele fazia, e ele que é que tinha o total controle e poder sobre a mulher como coisa, quase, objetificada, literalmente. E esse é um outro problema. Enquanto eu estou dizendo isso, alguns de vocês já estão incomodados, achando: o pastor agora virou moderninho, progressista. Você já está... É porque você não entendeu o que Paulo está dizendo. Paulo não precisava dizer: homem é que manda, mulher... Porque aquela cultura já tinha isso estabelecido. Paulo estava aqui trazendo não uma organização de como a família deveria funcionar hierarquicamente. Quando Paulo está dizendo: filhos, honrem seus pais... E pais, ele não estava dizendo: olha, só para avisar vocês, tá? Numa família, os pais mandam nos filhos. Ele não estava dando essa notícia. Há algo que talvez você nunca entendeu desse texto. O segredo que Paulo está dizendo é: existe nas relações que já existem aqui impostas, marido, mulher, filhos, escravos, funcionários. Hoje poderíamos aplicar para funcionários. Ele está dizendo o seguinte: na visão que vocês têm, tudo é verticalizado. Quem é que está primeiro, quem é segundo, quem é terceiro, quem é que manda, quem manda em quem obedece quem. Só que no reino, as relações são horizontais. Do que você está falando, pastor? Paulo estava lembrando a eles que dentro dos seus papéis sociais estabelecidos, no reino de Deus, o vínculo seria outro. O vínculo não seria o poder que o homem tem sobre a mulher, ou a submissão, a sujeição que a mulher tem social pelo seu marido, e nem os filhos pela sua dependência com os pais, nem os pais pelo seu poder contra os filhos. Ele falou: no reino há algo que vincula vocês que é totalmente diferente.
que o mundo não conhece, que os impérios não conhecem, que as pessoas aí não conhecem, que as outras famílias não conhecem, que é a capacidade de cada um sujeitar-se uns aos outros, por temor a Cristo. Do que Paulo está falando? Eu quero te falar sobre, rápido aqui, só para você entender um pouco, o que estava no coração de Paulo. Quatro elementos, ou 4 princípios que norteiam relacionamentos no reino de Deus. No reino de Deus, os relacionamentos são norteados por 4 princípios básicos. Primeiro, serviço. No reino de Deus, os relacionamentos são pautados pelo serviço. Olha o que disse Jesus em Mateus 20, do 25 ao 28. Jesus chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Mas não será assim entre vocês. Alguém está ouvindo o que eu estou dizendo? Ele está dizendo, olha, fora do reino, as pessoas exercem poder. Eu é que mando. Mas não será assim entre vocês. Versículo 27. Quem quiser ser o primeiro... 26. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês tem que ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha a primeira coisa que Paulo está dizendo. Nas relações no reino, a hierarquia não funciona. No mundo funciona. Eu mando, você obedece. Eu sou o chefe, eu sou o líder. Faz o que eu mando. No mundo é assim. No reino não é. A autoridade no reino é serviço. A autoridade no reino de Deus é a capacidade de dar a sua vida pelo outro. A segunda coisa que pauta relacionamentos no reino de Deus é igualdade. Igualdade, pastor? Igualdade. Olha o que diz Gálatas, capítulo 3, verso 26 ao 28. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. E o 28. Não há judeu, nem grego, nem escravo, homem, mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. No reino, não há diferença entre paranaense, gaúcho, brasileiro, argentino, mas também não há diferença entre preto, branco, índio, mas também não há diferença no reino de Deus entre homem, mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. Então no reino todo mundo é igual, o valor de todos é igual. Quem importa mais numa família? Quem pode responder isso? Responde aí, quem é o mais importante de uma família? Quem é? Hein? É o homem, é a mulher? É o filho? É o homem certo e a mulher errada? Ou a mulher errada, o homem certo? A mulher certa, a mulher errada? O homem de Deus, a mulher que é ímpia? O homem ímpio, a mulher de Deus? O terceiro norteador de relacionamentos no reino, o primeiro é serviço. O segundo é igualdade. O terceiro princípio que norteia relacionamentos no reino é humildade. As relações devem ser sustentadas por um elo de humildade. Filipenses capítulo 2, no verso 3 e 4 diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Olha o que Paulo está dizendo em Filipenses. No reino de Deus, as pessoas consideram os outros superiores a si mesmo. No reino de Deus, as pessoas se humilham diante dos seus relacionamentos e não se impõem diante dos seus relacionamentos. No reino de Deus, o elo não é o meu papel. No reino de Deus, o elo é como eu me coloco diante de você.
E tem que ser com humildade. E Romanos 12, 10 mostra o quarto elemento que norteia relacionamentos no reino de Deus: honra. Relacionamentos no reino se sustentam por honra. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros do que a si próprios. Logo, quando eu leio esses textos, eu não consigo entender que Paulo queira dizer em Efésios 5 que o homem é que manda, a mulher que obedece, que o filho tem que ficar quieto, que o pai é que manda. Não faz sentido para mim. E eu sei que talvez alguns de vocês já estão conflitando aqui, porque talvez seja esquisito de tudo que você ouviu a vida inteira. Mas no reino de Deus, um homem nunca precisará falar para a família que ele manda. No reino de Deus, um homem de verdade conquista o respeito e a liderança. No reino de Deus, uma mulher não precisa dizer: você tem que me amar, você tem que me amar. No reino de Deus há algo nas relações que desperta afeto, amor e valor. No reino de Deus há algo que faz com que um queira cuidar melhor do outro do que a si mesmo. Enquanto eu cuido de algum ou de outro, o outro cuida de mim. Enquanto eu lavo o pé de um, o outro lava o meu pé. E é uma briga não para quem quer ser melhor, mas para quem quer ser menor. No reino de Deus, a briga não é para quem quer ser melhor, é para quem quer ser menor. Alguém está me ouvindo? Eu sei que esse tipo de coisa não te alegra. Paulo está dizendo que no reino as coisas são de ponta cabeça. E é esquisito para nós entender esse texto se não entendermos o que é que está por detrás. Eu preciso hoje falar com você, igreja, sobre a regra de ouro para relacionamentos abençoados. Existem muitas dicas, existem muita literatura, a própria Bíblia, a própria Escritura nos mostra muitos textos com princípios, recomendações e coisas que podem nos ajudar a ter uma família feliz. Mas existe uma regra de ouro que não falha, que faz com que qualquer lar, qualquer relacionamento, qualquer aliança viva a plena bênção de Deus. E essa regra é a honra. É a honra. Uma cultura de honra, e para quem não sabe o que é honra, honra é tratar com autoestima. Honra é tratar com valor e com respeito, com uma dignidade e uma consideração demasiada. Honra é não tratar como qualquer coisa. Honra é falar: isso não é comum. Honra é considerar o objeto honrado ou a pessoa honrada como algo inestimável, que não tem preço. Algo que tem um valor diferente. Sabe? Uma das coisas que eu mais vejo nos relacionamentos familiares é a triste realidade de que muitos de nós considera, valoriza, dá mais atenção, trata com mais cordialidade amigos, chefes, colegas, do que quem dorme ao seu lado. A gente tem nome-toques para responder estranhos, mas fala de qualquer jeito com aquele que compartilha a vida com a gente. Quando o filho do vizinho faz uma traquinagem, a gente cuida, por medo da repreensão do pai dele, cuida e fala com ele com respeito e: olha, menino, não faz isso, por favor. Mas os nossos: moleque! Sai daqui, inferno! Eita! Um amigo meu ria da sua esposa porque volta e meia eles estão lá conversando e ela parece um pinche. De repente o telefone toca, ela fala: alô, olá, tudo bem? E finge uma voz doce. Mas com quem divide a vida é grosseria, é rispidez, é aspereza. Não faz sentido. Não faz sentido que quem nós acreditamos ser a pessoa mais importante ou as pessoas mais importantes da nossa vida, o trato é de qualquer forma. E os outros que nem têm essa ordem de valor são estimados, considerados.
Às vezes eu queria propor um desafio. Nessa semana vocês vão tratar os seus cônjuges como tratam os seus chefes. Eu queria ver o que ia acontecer. Que você respondesse o seu marido como você responde o seu patrão. Que você respondesse a sua esposa como você trata a tua colega de trabalho. Amém? Ou misericórdia? Vamos acabar o culto? O que vocês acham? Vamos embora? Que você cobre das pessoas da sua casa como você cobra os seus funcionários. Ah, não é que funcionário tem RH, né? O RH monitora, que você tem que fazer reunião, chamar para uma reunião, fazer um feedback sanduíche, começa devagarzinho, depois apresenta a dificuldade, fecha, sabe? Mas o marido, quem é que realmente importa? Quem é de verdade? Ou o que você está comunicando para as pessoas do seu lado em relação ao valor que elas têm? Quem é que tem o primeiro do seu tempo? Quem tem o primeiro do seu amor, do seu carinho? Quem tem o último pingo de paciência depositado? Em quem você investe a tua última tolerância? Em quem você gasta a tua ficha de mais uma chance? A gente dá mais uma chance para um, para outro, para o outro. Fala assim com um, mas quando chega para os nossos elos familiares, o pavio é curto. A conversa não tem mais espaço. O tempo já é escasso. E a gente coloca em último lugar de consideração aqueles que deveriam receber o melhor. A honra é a capacidade de dar autoestima. É tratar como precioso. Eu estava falando ontem para os jovens aqui e eu me senti um velho, porque eu achei que eu estava com uma ilustração aqui, toda antenada. Aí eu falei, olha, sabe, tipo em volta do anel, falando, my precious. E alguns ficaram me olhando assim. Eu falei, Senhor dos Anéis aqui, alguém assistiu? Tinha um que levantou a mão. Aquilo é honra. Honra é aquele tipo de cuidado, de não querer perder, de não querer ferir, de não querer machucar, de querer zelar. Quando a Bíblia fala para os maridos tratarem as suas mulheres como vaso mais frágil, ele está dizendo, olha, há um cuidado na posição e na relação de um homem com uma mulher em que ele se preocupa que ela não seja ferida, que ela seja guardada, que ela seja protegida, que ela seja cuidada. E eu entendo porque há mulheres tão rancorosas e tão amarguradas, porque elas veem os seus maridos dando valor para os amigos, para os colegas, para o futebol, para as rodas do carro, para o novo equipamento de som, mas elas não importam dentro da sua relação. Elas sempre são o último. E aí esse rancor, essa amargura é devolvida em falta de respeito. Porque aí ela lembra da mãe ou da sociedade dizendo, tá vendo? Homem não presta, é tudo igual. E vira uma confusão de disputa de lugares. De quem é que manda, de quem que é melhor, de quem é que importa. Mas não será assim entre vocês, disse Jesus. Não é assim. É diferente. E a honra nos ensina muitas coisas. Honra e amor que se exigem não tem valor. É tipo gratidão. É tão feio quando a pessoa fala, não vai agradecer, não? Você fala, obrigado. Mas quando você exige honra e respeito, meu irmão, é porque ele não existe. É triste alguém ter que chegar e falar, você não vai me respeitar, não? Você vai ter que encontrar um outro caminho, mas se há necessidade de se impor, é porque se perdeu. Alguém poderia chegar, ou eu poderia chegar aqui, ó igreja, aqui mando eu. E você poderia até ouvir, até concordar, mas o teu coração ia rejeitar. Porque nós não fomos feitos para isso. O teu coração ia querer disputar esse lugar de poder. Por isso que Jesus disse, eu vou ensinar para vocês como é que manda. Ele tira o avental, ajoelha aos pés de Pedro e começa a lavar seus pés. E começa a servir. E começa a dar sua vida.
Ah, vocês não entenderam, gente? Eu vou mostrar para vocês como é que manda. Ele vai para a cruz. E ele morre. E aqueles pelos quais, ou pelo qual Jesus morreu, o abandonam. E ele fica só. E naquele lugar a autoridade de Jesus é conquistada. A honra que se impõe e se exige não é honra. Em uma única vez, Jesus precisou confirmar, por uma circunstância particular, que ele era Senhor. Ele nunca precisou dizer de si mesmo. Ele nunca disse, eu sou o Senhor. Sempre disseram isso dele. Vocês estão ouvindo? Quando ele começa o ministério, uma voz do alto diz, esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Sigam, obedeçam. Em Mateus 18, quando vem Jesus, quando no Monte da Transfiguração, novamente Deus diz, olha, esse é o meu filho amado. Quando os fariseus estão com dúvida e os discípulos estão meio perdidos, Jesus pergunta, quem dizem os outros que eu sou? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias. E vocês? Nós cremos que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas Jesus nunca precisou se autoafirmar. Nunca. Mesmo que tivesse todo o direito. E Filipenses 2 nos ensina que mesmo sendo Deus, não tomou, por ser igual a Deus, um lugar que deveria de se apropriar. Ele não se apegou a isso, ele não exigiu isso, ele não impôs isso. Honra é muito mais sobre o que damos do que o que recebemos. Se o tema honra e respeito no seu coração está muito mais em torno do que é que você está recebendo, ou a métrica que você está usando do que você está recebendo, é porque Deus está te convidando a inverter seu olhar para o que é que eu estou dando. O que é que eu tenho dado? O que é que eu estou gerando no meu ambiente? O que é que eu estou gerando nas minhas relações? O que é que eu dou? O que é que eu entrego? Honra é muito mais sobre o que você dá do que o que você recebe. Honra é a capacidade de tratar as pessoas não pelo que vemos delas, mas por como Deus vê elas. A honra que você dá medindo o que você avalia nunca será suficiente. Porque a tua avaliação, ela sempre vai bater na trave. A tua avaliação sempre vai se deparar com orgulhos, egoísmos, injustiças e preconceitos. Você sempre vai se ferir quando você olha quem o outro é. Mas a honra é a capacidade de enxergar o que Deus vê naquele outro. E meu irmão, Deus vê aquilo que a gente já não consegue mais enxergar. Deus vê esperança naquele que parece não ter mais esperança. Deus vê potencial naquele que fracassou e perdeu. Deus vê um novo homem naquele que parece ser o fim. Quando a gente consegue enxergar o melhor das pessoas, nós passamos a enxergar as pessoas com honra. Alguém me disse, um dia desses, numa conversa bem amigável, falando, pastor, olha, eu reconheço que admiro como você aqui, ou vocês aqui na igreja, confiam nas pessoas. Eu disse, como é que eu não posso confiar se Jesus morreu por elas? Se Deus está apostando tudo nelas, como é que eu vou desconfiar? Mas e se tropeçar? E se te passar a perna? E se você coloca numa posição e ele te engana? Meu irmão, não é o meu papel. Não é o meu. Um pastor muito sábio, ele disse, eu prefiro errar acreditando nas pessoas que errar julgando elas. Eu prefiro errar porque eu depositei esperança e ela não conseguiu suprir a minha expectativa, do que falhar segregando aqueles que Deus tem acreditado neles. Às vezes Deus está acreditando mais no seu cônjuge do que você mesmo. Às vezes Deus acredita mais nos seus filhos do que você mesmo. A Bíblia diz em Romanos 5,3 que Deus prova ou demonstra o seu amor em que Cristo morreu por nós, ainda sendo nós pecadores. Ou seja, Deus investiu e arriscou tudo em um barco furado como eu e você. Nós não tínhamos expectativa para Deus. Ele olhava para nós e não tínhamos nada para demonstrar de que valeria a pena.
Mesmo assim ele entregou e depositou tudo. Mas eu sei que tudo isso parece ser contraintuitivo. E aí você diz, eu sei que você diz consciente ou inconsciente. Pastor, tudo bem esse papo de honra e respeito, mas é tão triste quando você está dando e não recebe. Quem já pensou isso? Levanta a mão. Quem já pensou? É tão difícil quando você está depositando e não recebe reciprocidade. É tão ruim quando só você é o que sacrifica, só você. Primeiro que provavelmente você deve estar enganado. Toda vez que você fala só, tudo, nunca, somente, há grande chance de você estar enganado. Mas digamos que seja verdade, digamos que você está dando mais do que está recebendo, digamos que você está investindo mais do que você tem desfrutado de retorno. Eu quero contar 2 histórias para vocês sobre um nível de honra que o meu coração tem dificuldade ainda, a minha carne ainda tem dificuldade de entender. E eu peço para Deus me dar esse nível de amor, esse nível de estima, esse nível de honra, que eu não sou capaz, a não ser pelo Espírito de Deus. Tem um livro pouco lido, é daqueles que estão meio perdidos na Bíblia, talvez alguns nem sabiam que existia, mas existe um livro chamado Oséias. Parece nome de tio, né? Tio Oséias, está lá, Oséias na Bíblia. É um profeta, um dos profetas menores. E Oséias o registro do livro de Oséias é de um tempo de Israel, principalmente da nação do norte, em que ela estava corrompida, apodrecida, um dos piores reinados de Israel, Jeroboão. Imoralidade, outros deuses, bagunça, estava um caos na nação de Israel, podridão. Eles se voltaram para outros deuses, a imoralidade, a ganância, a desonra, a idolatria. Estava uma bagunça na nação de Israel. Pecados e pecados e pecados. E Deus levanta profetas para sempre, durante todo esse período, para profetizar, invocando qual era a verdade e a vontade dos céus para a nação de Israel, alertando dos pecados, apontando o que precisava ser corrigido. E um deles é Oséias, mas Deus faz algo inusitado. Deus chama Oséias e diz: Oséias, eu vou te mostrar, e você vai ser um instrumento para mostrar como é que eu amo Israel. Israel toda promíscua, toda idólatra, toda virada para outros deuses, abandonando a fé no Senhor. E Deus levanta Oséias, escute. E o primeiro comando que Deus dá para Oséias, ele diz: Oséias, vá e case-se com aquela prostituta. E a história de um casamento de Oséias com essa prostituta, com essa mulher promíscua, chamada Gomer. E ele diz: eu quero que você se case, porque eu vou mostrar através do teu relacionamento com ela como é meu relacionamento com Israel. E hoje já seria algo extremamente arriscado para alguns. Mas naquela cultura era algo que ninguém faria. Nenhum homem em sã consciência se casaria com uma mulher promíscua. Naquela cultura era inadmissível. E Oséias vai e toma aquela mulher como a sua esposa. Esse é o primeiro ato que já começa a revelar como Deus se relaciona com o seu povo. É assim, ele vai até o seu povo, ele vai até nós, e no meio da nossa sujeira, ele nos toma e acredita, confia, e nos abraça. E Oséias se casa literalmente com essa prostituta. E ele tem 3 filhos com ela. E depois de formar família com ela, tirar ela daquela vida, dar filhos, sustento e cuidado, adivinha o que ela faz? O que ela faz? Trai ele. E ela vai, abandona o cara que tirou ela da vida podre, deu uma vida digna aos padrões antigos, que era filhos, marido, cuidado, provisão, e ela vai e adultera contra ele. E depois de Oséias ter feito tudo aquilo por aquela mulher, e ela o abandonar, fica aquele homem que naquela época era quase que um dos piores insultos, um pamonha, com 3 filhos, e a mulher adúltera indo. Deus vai para Oséias e fala: Oséias, então, vai lá e resgata ela. Ah não, Deus, aí não dá. Eu acreditei tudo naquela mulher, eu tirei ela daquela vida, dei filhos, dei provisão, agora eu vou me humilhar. Sim, vai lá
até ela e o seu amante. E olha o que diz, olha o que Deus diz em Oséias 3:1. O Senhor me disse: vá, trate novamente com amor a sua mulher, apesar dela agora ser amada por outro homem e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e se amarem e de amarem os bolos sagrados e uvas passas. Vai lá, e mesmo que ela te largou, mesmo que ela está com outro, você vai lá e resgata ela. Só que agora tinha algo que no primeiro caso não tinha. Além de tudo, agora ele tinha que pagar, porque ele tinha que comprar a liberdade dela. Ela era escrava sexual. E Deus manda ele gastar tudo o que ele tinha, dinheiro, para resgatar aquela mulher. E ele está dizendo: é assim que eu amo vocês. Esse é o tipo de relação que Deus tem com o homem. Esse é o tipo de amor e de honra e de estima que Deus tem conosco. Ao ponto de gastar tudo, investir tudo, acreditar até na última. Quantos de nós teríamos essa coragem? Quantos de nós teríamos essa humildade? Quantos de vocês aqui já não disseram: eu nunca aceitaria uma traição? Por muito menos a gente está rompendo as nossas relações. Agora, que tipo de evangelho a gente acredita? Que tipo de capacidade de amor que Deus tem para nos oferecer e nos mostrar? Eu lembro de outra história. Noé. Esse tipo de história é o tipo de história que não ouvimos muito ser pregado ou falado. Essas são daquelas histórias paralelas porque nos custam muito, você está entendendo? Não é alegre. Nenhum culto da vitória alguém vai querer pregar sobre isso. Porque custa muito. A gente quer ganhar mais do que dá. Eu lembro que em Gênesis 9, o dilúvio aconteceu. Para quem não sabe, Deus chama um homem chamado Noé para construir uma arca, porque Deus ia trazer juízo sobre toda a humanidade. A humanidade chegou a um nível de promiscuidade, de imoralidade, que Deus não podia mais continuar com ela. Mas por amor a Noé e a sua família, ele decide continuar a humanidade a partir deles. E ele chama Noé e fala: Noé, constrói um barco, salva os animais, e nós vamos recomeçar tudo a partir de você. Noé dedica 120 anos da sua vida construindo esse barco. A chuva vem, passa de louco, ninguém acredita, está ele e a sua família, vem o dilúvio, a chuva vem, a chuva passa, as águas baixam e tudo se recomeça. E nesse recomeço, Moisés não tem mais o que fazer, porque a missão foi cumprida. E Moisés fica meio... já estou trocando. Noé fica meio ocioso, porque a missão acabou. Imagina, 120 anos dedicando a algo. Por isso que é muito comum na aposentadoria as pessoas entrarem em um quadro depressivo, porque muitas vezes elas se sentem: o que eu tenho para fazer agora? E Noé falou: e agora? Não tem mais nada para fazer. A Bíblia diz que Noé era agricultor. Em Gênesis capítulo 9, no verso 20 em diante, diz assim: Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, que é um dos filhos de Noé, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem, que é um dos filhos, e Jafé, que é o outro filho, pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas, para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Isso é honra. Olha que louco. Olha que doideira essa história. Noé cai num declínio depois da sua missão, e mesmo depois de ter feito algo grandioso em nome de Deus, ele sucumbe a uma tristeza. E naquele tempo antigo ele cai numa vergonha, ele se embebeda. Ele fica bêbado e cai. E não só bêbado e cai, como fica pelado e nu exposto. E o símbolo disso é
é altíssimo para nós hoje. O que Deus está dizendo é, toda a fragilidade de Noé estava exposta. Todo o seu pecado, todas as suas vergonhas, tudo que ele tinha de errado estava aberto. E os seus 3 filhos têm reações e atitudes diferentes. Um deles, Cã, quando vê a vergonha do seu pai, diz: esse velho chato que me encheu o saco esses dias todos, esses anos todos, tá aí. Não é o santão que diz que era, não é o perfeitão que diz que é. Também é fraco, também erra, também fica bêbado, também tem vergonhas, também tem coisa para esconder. O que significa essa nudez? As coisas que são secretas, as coisas que agora estão aos olhos de todos, que envergonham para aqueles que estão expostos. Eu sei que existe muita coisa nas tuas famílias, nos teus relacionamentos, que você se envergonha. Tem coisas que você quer esconder. Eu sei que o teu cônjuge, o teu pai, as pessoas têm coisas que são vergonha. Atitudes que cometeram erradas, abusos, palavras, tropeços, erros, coisas que são vergonha. Mas Cã se alegrou com essa vergonha e viu como uma chance de botar para o mundo inteiro que o pai dele não era perfeito. E ele vai e chama os irmãos. Olha aí, ó o pai aí, ó, bêbado. Ó o pai aí, caído, pelado. Sem e Jafé vão até a tenda e eles fazem 2 coisas extraordinárias. Pegam uma capa, viram de costas para o pai para não ver a nudez, e vão até ele e cobrem. Sabe, essa cena, quando eu li, isso mexeu muito comigo, porque Deus tem tratado o meu coração. Deus tem demonstrado o nível de orgulho, arrogância e altivez que eu carrego. Eu amo meu pai, e hoje é dia dos pais, mas eu descobri que eu o julgo demais. Como eu julgo meu pai. Porque eu boto na conta do meu pai a escassez que a gente viveu a vida inteira. Eu boto na conta do meu pai a pessoa que eu mais amo ou amei por muito tempo, que era a minha mãe. Uma pessoa que eu só vi ela sofrer a vida inteira, por ser humilde, submissa, respeitosa, temente a Deus. Eu vi ela padecer as piores coisas, mas do jeito deles, que para eles funciona, para mim era tudo errado. E eu vi uma mulher sofrer aos meus olhos. E eu vi o meu pai, por decisões, fazer não só minha mãe sofrer, na minha opinião, como fazer toda a família sofrer. Quando meus pais foram para a Argentina, segundo uma palavra de Deus que meu pai recebeu, a minha família teve que deixar tudo na rodoviária. Eles venderam tudo a toque de caixa. Meu pai falou: nós vamos nos mudar. Minha mãe: tá bom. Aonde nós vamos? Nós vamos para a Argentina. Tá bom. Meu pai vende tudo a preço de banana, fica com algumas malas de roupa e algumas coisas e vai para a rodoviária, porque tinha o dia e o horário marcado que ele disse que precisava sair. Comprou a passagem. Chega lá, vai descobrir que não podia levar toda a mala. Minha mãe, com 2 crianças no colo, diz: mas pai, como é que nós vamos fazer? E ele diz: deixa aí. E essa foi a vida da minha mãe. Por muito tempo eu julguei meu pai, das vezes que a nossa luz foi cortada, das vezes que eu não tinha o que os meus amigos tinham, dos erros que ele cometeu. E eu achei que eu tinha vencido tudo isso, até que esses dias eu estava com meu pai e a gente estava conversando, e eu falava no meu coração: eu sempre vou fazer a obra de Deus, mas eu não vou fazer igual meu pai. Porque eu julgava que ele tinha falhado ou fracassado e que eu era capaz de fazer melhor. E essa arrogância tomou meu coração. Esses dias eu estava na mesa com meu pai e numa conversa calorosa eu falei para ele: mas do que adianta ter feito tudo isso e não ter dado em nada?
Assim como Lê testemunhou uma ira, um rancor, alguma coisa no meu coração que não era eu, mas era eu. Era o que eu achava que estava resolvido e que não estava. E eu cuspi isso para o meu pai. Quando eu olho para esse texto, eu entendo que é honra. Honra não tem o prazer na exposição do outro. A honra não se alegra com o fracasso do outro. A honra não fica achando que ele está vencendo porque o outro está perdendo. A honra não consegue achar que é uma vitória ver o seu cônjuge, o seu filho, o seu pai tendo as suas vergonhas expostas, dizendo: tá vendo? O amor sofre junto. Ele fala: não é possível, eu não quero que seja assim. Onde há amor, quando o cônjuge tropeça, quando o pai tropeça, há dor, a graça, a misericórdia. Mas alguns casamentos são como um cabo de guerra. E eu acho que essa ilustração é perfeita, na minha opinião, porque quando você está num cabo de guerra, para quem já jogou, você tem dois objetivos: ou ser mais forte do que o outro, ou torcer para que o outro tropece. Quantos não estão vivendo um casamento desse jeito? Tentando ser mais forte do que o outro, ou torcendo para que o outro tropece? Porque o tropeço dele é uma vitória tua. Aí, ó, viu? Ficou pronto. Agora todos os filhos sabem, a família sabe quem estava certo. Na honra não há prazer na exposição do outro, na vergonha do outro. Na honra, a gente não quer ver a fraqueza, mas não por inocência, não por cegueira, por opção. Não olhar a fraqueza não é negar, dizer: não está acontecendo nada. Não é isso. Não olhar é não querer fazer disso um foco. Na honra, você não quer que o mal, o tropeço, o pecado, as fraquezas do outro se torne o foco daquela relação. E virar o rosto, como os filhos fizeram, não é ser negligente ou negacionista. É dar honra. É dar honra. Na honra de verdade, a gente cobre. Cobrir foi o que Oséias fez. Quanto é que custa a minha mulher que me deixou? Que pegou o dinheiro e comprou ela de novo. Quanto é que custa esse casamento ser restaurado? Eu pago. Quanto é que custa permanecer ao seu lado? Está aqui tudo. Em algum momento Jesus ouviu do Pai: Jesus, vai te custar tudo. Tudo. Mas eles não merecem. Mas vai te custar tudo. Tudo. É por isso que os casamentos não mais se sustentam. Porque ninguém quer pagar um preço. Ninguém quer lidar com a injustiça. É injusto, sim. É injusto demais ter que lidar com algumas relações. É injusto demais ter que pedir perdão para um pai que não merece o perdão. É injusto demais dar honra para um familiar que não merece a tua honra. É injusto tratar muitas vezes com estima para quem só tem pisado em você. Mas eu te apresento o Evangelho. Poder de Deus para transformar as pessoas. Custa tudo. A tua família vai custar tudo. A união, a aliança, o amor, o convívio, a paz da tua família vai te custar tudo. E se você entrou nesse jogo para ganhar, você já perdeu. Porque o Evangelho é sobre o quanto você está disposto a morrer pelo outro. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida pelos outros e nós damos a vida pelos nossos irmãos. O Evangelho é sobre perder tudo. Oséias e Gomer me ensinam que o amor é para quem não merece, que o amor deixa o outro livre, e que o amor sacrifica e paga o preço pelo resgate. Vai te custar tudo a tua família, meu irmão. Vai te custar orgulhos, vai te custar convicções, vai te custar o teu amor próprio, que você transveste ele de amor próprio. Na verdade é uma arrogância e um preciosismo e um egoísmo. O amor te custa tudo. Então quando eu leio Efésios 5, que é o texto que a gente leu por primeiro,
Eu entendo o que Paulo estava dizendo. Ele estava dizendo, preste atenção, a chave para entender o que Paulo diz em Efésios 5, ou seja, o segredo para que relacionamentos sejam plenamente abençoados, é o nível de sujeição um ao outro, é o nível de honra dada um ao outro, que não depende de qual é o meu papel nessa família. Quantos estão entendendo? Homem e mulher não é sobre quem manda, são funções apenas, é uma diferença funcional. Enquanto um lidera, o outro cuida. Enquanto um cuida, o outro dirige. E são papéis diferentes. Assim como o pai não importa mais que o filho não importa mais que o pai, são papéis diferentes. E é por isso que Paulo está dizendo, filhos, honrem os seus pais, mas pai, não incitem a ira dos seus filhos, porque você não é melhor que ele. Vocês ocupam lugares na construção dessa família diferentes. Mas há algo que vai unir essa aliança, que é honra e amor. E isso custa tudo. Não compensa. Fala assim comigo. Honra e amor. Não compensa. Você vai perder tudo. Mas os frutos são eternos. E pela graça de Deus, Deus te presenteia com algo que nem deveria ser obrigação, mas Ele restaura a tua casa. Porque eu vou dizer o seguinte, meu irmão, não há coração que resista ao amor verdadeiro. Não há coração que resista a alguém que ama de verdade, que dá a vida pelo outro, que se honra. Em algum momento as resistências se vão, o coração se quebra, em algum momento os braços se desarmam e diz, eu não consigo suportar, é muito amor. A Bíblia diz que não somos nós que amamos a Deus, mas é o amor dele que nos constrangeu e nos faz devolver amor. Quando você acha que você está olhando para Deus, é porque você já foi constrangido pelo amor dele. É isso que vai acontecer na tua família. Meu irmão, teus filhos não vão resistir ao teu amor e à tua oração. O teu marido e a tua esposa não vai resistir ao teu amor e à tua oração. Enquanto você está tentando ganhar as batalhas no argumento, na discussão, na razão, ou torcendo para que o outro caia, Deus está dizendo, eu tenho um outro caminho. Existe um caminho de sujeição, de submissão, marido com a mulher, mulher com... E um querendo lavar os pés do outro, melhor do que o outro, e isso é uma honra mútua, que gera uma cultura de respeito, de consideração, de estima, e tudo muda. O problema é que a gente não quer abrir mão. O orgulho e a resistência nos impede. Eu sinto no meu coração hoje de te constranger e te dizer, você precisa pedir perdão. Pelo quê, pastor? Por tudo. Pelo seu egoísmo, pela sua arrogância, pela tua prepotência, pela tua imposição, pelo olhar só para si mesmo, por querer ser mais estimado, por querer ser o centro das atenções. Mas e pastor, se no fim da história não compensar? O amor não compensa. Mas eu te digo, parece contraditório, vai valer a pena. Sabe por quê? Porque o segredo de ser capaz de honrar não é o outro, ou o que o outro devolve, ou a resposta dele. O segredo, Paulo diz no verso 21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Quando você for capaz de amar mais a Deus do que o seu marido, se prepara que teu casamento vai ser salvo. Quando você for capaz de amar mais a Deus do que a sua esposa, fique tranquilo, tua família vai ser restaurada. Quando você for capaz de amar mais a Deus do que os seus filhos, se preparem, eles vão ser transformados. Porque é impossível amar a Deus sem querer dar a vida pelo outro. Não tem jeito. O amor a Deus nos faz transbordar amor ao outro, honra, dignidade, respeito, apreço. Alguns estão
aqui ouvindo e Deus está te convocando. Hoje é dia de abaixar a guarda e resgatar o favor sobre a sua família, quebrando o seu orgulho, olhando no olho do outro e dizendo: me perdoa por querer ser melhor que você. Porque essa é a grande disputa das relações. A gente quer ser melhor. Eu sou pai, você é filho, você obedece. Eu sou marido, você fica na tua, eu que mando. Me perdoa por querer ser melhor. Diga para Deus: ajuda-me a ser o menor. Eu quero ser o menor da minha casa. Eu quero ser o menor. Eu quero ser o menor do meu relacionamento. Eu quero ser o menor. Quando você for o menor, a glória é dele. As pessoas serão amadas e estimadas, e as nossas relações serão transformadas. Fique em pé, eu quero orar com você.